Senhor presidente, senhor Marcelo Blanco, tenente-coronel do Exército aposentado, ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Eu, como o colega que falou agora, foram muitas perguntas, mas apesar da minha formação ser médica, Vossa Senhoria, senhor Marcelo Blanco, eu vi contradições no senhor. Eu me lembro que o senhor disse que o senhor não conhecia Dominguete, mas quando conheceu, viu que ele não sabia de nada, que era uma pessoa despreparada, por isso que o senhor orientou como ele chegar no Ministério da Saúde com propostas de compras de vacina. Mesmo sem conhecer, o senhor também disse aqui que passou mais ou menos um mês conversando com ele. O senhor disse aqui também que, apesar de ser um assessor do senhor Roberto Dias, do Departamento de Logística, mas também não tinha essa intimidade com ele. O senhor falou que também não tinha intimidade com Cristiano Carvalho. Quando o nosso vice-presidente perguntou ao senhor se o senhor tinha criado a empresa para intermediar compras de vacinas para o Ministério da Saúde, o senhor disse que era para iniciativa privada. E ele perguntou como o senhor criou uma empresa se não existia nenhuma lei, não tinha nenhuma lei dizendo que a gente tivesse aprovado a compra de vacina para o setor privado. Aí o senhor disse que era um pensamento que criou porque viu notícias, foi o que o senhor respondeu ao senador Randolph. Quer dizer, uma contradição. Depois, a gente vê que o senhor, quando fundou a empresa, não tinha essa característica de intermediar compras de vacinas do setor privado. Então, são muitas contradições, senhor Marcelo, e eu, como os outros, eu digo a Vossa Senhoria que o senhor, pelo que me apresentou aqui, o senhor é altamente qualificado, é um tenente-coronel do Exército Brasileiro, pós-graduação. O senhor se envolveu nisso aqui, criou uma empresa, disse que cuidou, só orientou Dominguete, o cara que o senhor não conhecia, disse que não conhecia, e passou um mês negociando com ele e não chegou ao conhecimento. Depois disse que criou a empresa, que isso é normalíssimo, que o senhor quisesse criar uma empresa, isso é um direito, o senhor é um tenente-coronel da reserva, é um direito seu. Mas o senhor disse que criou porque viu oportunidades, viu em notícias de jornais que estava em tramitação um projeto de lei que iria permitir a compra de vacina pelo setor privado. E dizer o seguinte, como eu falei aqui, não, é difícil acreditar no que o senhor está falando aqui, que não conhecia, que foi... A gente quer acreditar nisso, porque é tão cruel. A gente já é cruel e dói a gente saber que mais de 458 mil brasileiros e brasileiras foram a óbitos nesse país. O porquê dessa CPI é isso. A gente está aqui para saber por que se deixou, o governo federal deixou morrer mais de 500 mil. E eu, como médica, digo ao senhor, se tivesse comprado as vacinas em tempo, se tivesse seguido a ciência, não teria morrido. Morreu milhares de brasileiros e brasileiras de morte evitada. E me entristece também, presidente Randolph e senador Renan Calheiros, ouvi colegas aqui dizer que essa CPI é um enchimento de linguiça, como eu vi hoje, perda de tempo e falsas narrativas falácias. Está desrespeitando os viúvos, as viúvas e os órfãos desse país, que são mais de 150 mil já. Então, essa CPI está fazendo o papel dela.
E se não fosse essa CPI, não tinha essas vacinas. Outra coisa, ouvi dizer que o povo brasileiro está vacinado, 20%, gente. 20%. E a gente sabe que se o governo federal quisesse ter evitado essas mortes, teria sim. E essa CPI, a gente sabe que só acelerou a compra de vacinas por causa da CPI. E se não fosse a CPI, jamais o povo brasileiro saberia que a Pfizer ofertou vacina mais de 100 vezes e não foi comprada a tempo. Por isso que temos quase 560 mil brasileiros e brasileiras que morreram, em sua grande maioria de mortes evitáveis. Então, eu, como eles, não sou membro, mas nós não vamos recuar. O povo brasileiro tem que saber a verdade, tem que saber por que seus amigos e seus familiares morreram, mesmo quando tinham oportunidade, se o governo brasileiro tivesse respeito pela vida do seu povo. Obrigada, senhor presidente. Eu não vou nem fazer perguntas, porque eu já sei como vão ser essas.